aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no Live Station, em parceria com a Startem e a 01 Cripto. Me chamo Vanessa Oliveira, sou especialista em criptomoedas há mais de 5 anos e estamos aqui com o nosso convidado ultra especial sobre a Prodomos. Vou passar a palavra aqui para o Mozart. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mozart, fundador e CEO da Startem Inc., uma incubadora que ajuda a sua empresa a emergir na Web3. E, pessoal, sempre quando a gente fala um pouquinho sobre um tema novo aqui do episódio, eu sempre gosto de começar dando um pouquinho de pauta, tá? E como é de costume, a gente vai falar de um mercado gigantesco, que é o mercado de real estate. E até para o nosso convidado estar um pouco mais de entender como é que está o mercado, né? Olha que legal, Vanessa. Eu peguei essa notícia do Cointelegraph. Os imóveis no ambiente de transformação de ativos, né, do tokenomics, transformação, eles vão responder a 40 trilhões de dólares. Isso em 10 anos, segundo a notícia do Cointelegraph. Porém, na mesma forma que a gente tem esse potencial de mercado, a gente percebe que o setor imobiliário ele é visto de forma tradicionalmente como das classes de ativos menos líquidas, menos liquidáveis, né, no mercado. Transações imobiliárias também exigem bastante administração dos imóveis, ou seja, é um ambiente engessado, principalmente no ambiente jurídico, né? Então, posso falar que esse é um tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. E, Moacir, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E o tema é esse, engessamento do mercado real estate e uma solução que vai transformar esse mercado. Show de bola. Agradeço o acolhimento aqui. Já fui recebido com uma caneca cheia de café, que é pressuposto para o bom desenvolvimento dos trabalhos, né? Mas assim, se eu posso me apresentar rapidamente, né? Sou advogado, sempre tive um pé acadêmico também, então tenho titulação, sou doutor e mestre pela PUC aqui de São Paulo. E essa minha caminhada para esse universo em expansão, né? De uma criptorrealidade. Eu nem vou falar de criptoativo, porque eu acho que é restringir a importância dos planos que a gente tem para abordar, né? Mas não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Na verdade, desde a década de 90, do começo dos anos 90, eu comecei assim, a me inquietar com essa preocupação, iniciativa estatal, interesses do Estado, liberdade, iniciativa privada, enfim. Num panorama acadêmico, isso dirigiu os meus estudos primeiro para entender o que é o Estado, as criaturas do Estado, enfim, os instrumentos de organização da sociedade. Depois eu migrei para ponderação e avaliação do que é a liberdade, né? E eu estou falando num plano do direito privado. E a hora que eu me organizei melhor nessas reflexões e procurando alternativas, né, para esse encontro, para esse diálogo, que eu estou simplificando aqui, público e privado, e aí eu tenho a graça, né, de sentar no tempo, num mundo em que isso começa e poder aprender com isso, né? A Prodomos ela é uma proposta que surgiu pelo encontro de competências. Então, a gente tem o pessoal da construção civil, o pessoal do empreendedorismo, porque não necessariamente o cara que se propõe a construir é o cara que se proporá a levar para frente um projeto, né? São perfis, às vezes eles são coincidentes, não raras vezes não, né? Então, o pessoal da construção civil, um pessoal do empreendedorismo, isso exige, assim, muita dedicação, muita disciplina, muito pé no chão. Obviamente o pessoal jurídico, pessoal de tecnologias, pessoal de programação, pessoal da matemática, pessoal da economia, enfim. Então é um projeto multidisciplinar e o DNA dele, o que a gente pode simplificar, falar que é fomentar a construção civil e o acesso à casa. Mas eu vejo que o DNA, a provocação do Prodomos é o seu ecossistema. Então é criar um ambiente de encontro e com transparência e registro e cadência, e é claro que daí a gente volta, né, nos smart contracts, na blockchain, enfim. Então ele tem soluções de transparência, de acreditação porque se fala e aquilo que se propõe entre os atores dos setores econômicos interessados na construção civil, interessados na habitação, né? Então é
juntar, associar esses atores num propósito de acesso à moradia e de viabilização de construções também, tá? Porque a gente tem esses pontos que são pontos que se interessam, não é? Da viabilização dos empreendimentos. O Prodомos ele tem um pé lançado nesse aspecto, assim, de absorver projetos, enfim. Mas eu acho que eu posso falar melhor com a evolução das perguntas. Eu só falo e você só pediu para me apresentar, não é isso? Não, mas excelente, é isso que é importante. E você falando de todo esse cenário, né, que a Prodомos está inserida, eu pensei também na questão do mercado tradicional e como que ele encara tudo isso, né? Porque eu imagino que é uma visão muito mais conservadora com relação ao mercado Web3, né? Ao mercado de criptomoedas como um todo. Verdade. E até pode ser uma pergunta, caso você queira também entrar nesse assunto, sobre a questão da descentralização e como o mercado tradicional ele encara isso, né? Uhum. A questão da propriedade no Brasil, especificamente a propriedade imóvel, é um assunto que ele é desenvolvido a partir de registros de controles, os chamados registros públicos. Sim. Então, por conta dessa necessidade de registros, até para você considerar juridicamente a tradição, a translação de domínio, de propriedade, né, sai de um vai para o outro, então há um controle secular, burocrático. E, assim, isso é um aspecto, né? Assim, é importante, é indispensável esse controle, né, para garantia e segurança nas operações jurídicas, nas operações de compra e venda, de troca, enfim, de circulação patrimonial. Tem que ter isso. Mas, em relação à velocidade disso, não raras vezes eu me sinto assim desamparado num mundo altamente competitivo, assim, sabe? A gente precisa buscar soluções viáveis e mais rápidas e econômicas. Então, quando você se propõe a um controle das negociações amparado em tecnologia que ofereça essas garantias de segurança, de transparência, de controle, ainda que descentralizado, né? É isso que a gente precisa, na verdade. Isso diminui o risco dos negócios. Porque quando a gente pensa em negócio, em soluções, sempre a gente cria duas colunas, né? Riscos e oportunidades. E dentro da coluna dos riscos, a gente considera o tempo como um risco, né? Quando você tem soluções tecnológicas que lidam com a burocracia, enfim, eu penso que isso diminui a carga dos riscos, fomenta as oportunidades. Então, a Prodомos ela tem essa pegada como uma proposta, uma solução que ofereça a esses agentes no mercado assim, propostas de análises rápidas, né? Por que eu digo isso? Tentando assim, concluir esse capítulo. Pelo controle que a gente tem assim, amparado mesmo na blockchain. Todos os documentos. Vamos tomar, por exemplo, um projeto, ok? Então vem um empreendedor, enfim, e oferece para a Prodомos um projeto para ele, para se avaliar se é viável ou não dentro desses valores da Prodомos, ok? Esse projeto ele é submetido a um time, a competências, né, porque a coisa é objetiva. Então, esse projeto ele passa pelo crivo de viabilidade econômica, contábil, financeira, ambiental, jurídica, enfim, né, os capítulos de avaliação de um projeto. Aí, a partir dessa aprovação do projeto, a Prodомos não se confunde com esse empreendedor, né, o risco do negócio é dele, mas ela vai buscar uma solução de viabilização do projeto. Ela emitirá tokens relacionados ao projeto, que são levados a mercado, e quer dizer, o mercado referenda ou não aquele projeto, né? Capitalizando o empreendedor que se vincula ao ecossistema Prodомos, né? Então não é que ele vai se capitalizar com a Prodомos e a partir disso ele esquece a Prodомos como solução. Não, ele cria a contrapartida dos produtos e soluções dele serem inseridos no ecossistema Prodомos. Então ele vira um agente Prodомos. Ele utiliza a plataforma da Prodомos, então. Exatamente. Entendi. Bacana. Doutor, quando a gente fala de blockchain, né, olhando até o lado do B2C, tá, do cliente final,
a gente percebe que tem vários problemas que o mercado enfrenta, né? Talvez o mercado tradicional até não enxergue isso como problemas, tá? Mas a gente tem desde concentração em ativos que são bastante restritos, né? O acesso limitado a crédito, por exemplo, a barreira de aquisição para estrangeiros, lentidão de compra e de venda, ou meros registros em propriedade offline, né? Mas a gente sempre volta a perceber que isso não é só um ponto tecnológico. Sempre são pessoas e processos, né? Então, você acha que é primordial o direito acompanhar essa velocidade que esse mercado está trazendo? Eu tenho uma opinião, eu tenho uma convicção a respeito. Ou o direito acompanha ou ele não, assim, ele não serve. Porque se você tem assim a perspectiva econômica da vida, né? Uhum. O direito ele não é um instrumento que ele se valha por si só, assim. E isso eu falo rasgadamente, minha opinião. Assim, o direito não se justifica por si só. Quando você tem soluções limpas, econômicas, seguras, assim, o direito ele não pode ser refratário a isso, né? Como empecilho. Porque daí ele vira um instrumento, uma técnica de dominação a serviço de quem? Quem depende de um registro, ainda de uma burocracia, quem se vale disso, né? Enfim, então, o direito ele não pode emperrar, assim, isso é inevitável, na verdade. Isso é interessante e que me fez pensar também que, lógico, né, eu não sou advogada, mas eu parei para pensar que o direito, ele é algo como se fosse a água, né, praticamente dentro de um copo. Ele se molda de acordo com a sociedade. E vai chegar um momento que nós vamos ter realmente um braço muito grande de direito dentro do mercado de criptomoedas. Eu acredito que isso não é uma realidade hoje, né, que a gente tem pouca clareza regulatória com relação às criptomoedas, falta muita coisa para a gente construir. E que isso tem a ver também com a minha próxima pergunta, né? Sobre os problemas que você enxerga nesse mercado imobiliário com a tokenização. Quais obstáculos que você vê e que poderiam ser superados, mas que ainda está um pouco assim devagar? Esse processo, esse fenômeno de tokenização, como eu Uhum. posso explicar assim de um modo simples, mas ele também se sujeita a narrativas, né? Então você tem projetos com grandes propostas, white papers bem construídos, assim, projetos muito interessantes, mas mas assim desprovidos de ecossistema, assim. Para mim o que Uhum. eu vou ver se eu consigo te responder com alguma objetividade, assim. Uhum. Há dificuldades, então há dificuldade regulatória, o controle nacional e internacional, né? No Brasil a gente avança Uhum. agora, a gente está percebendo isso, mas de rigidez dos projetos, né? Para evitar toda a sorte assim de projetos em descompasso, com esses valores que a gente já falou, assim, de respeito, de propriedade, isso e aquilo. Aham, sim. Obviamente, a CVM a gente pega, por exemplo, já tem lá classificações de operações que são avessas a esses valores, né? Uhum. Pirâmide, por aí vai. Sim. Para mim, a leitura, a identificação de um projeto dentro de um padrão juridicamente aceitável, acolhido, é concretização. Assim, na minha conclusão, não dá para saber se um projeto ele é bom ou não antes de ver a operação dele, como ele se realiza, como ele concretiza, assim. Uhum. Eu acho que a gente está nesse capítulo da experiência, assim, sabe? Experienciando a concretização dos projetos, os resultados, assim. Eu acho que esse assunto, tokenização, ele é um assunto que ele demanda tanto a compreensão dos projetos quanto a compreensão dos seus resultados. Então eu não tenho como te Uhum. responder assim. Eu acho que é uma avaliação que demanda um mergulho casuístico para ver propostas e resultados. Agora, a gente percebe que tem proposta que não é séria, né? Assim, eu não sei se eu te respondi. Sim, sim, respondeu. E eu acredito que dentro de tudo que você falou agora, tem muito relação com a falta de rastreabilidade e usabilidade dos projetos. Né? Que eu vejo realmente que tem muito projeto que nasce com intuito, assim, zero intuito, com zero usabilidade. Né?
pensando aqui, né? Refletindo com vocês e aprendendo, né? E aprendendo na grata posição de que, assim, é do convidado, né? Porque isso aí, assim, essa vai gerar uma rastreabilidade. O pessoal tá me rastreando, vai falar, pô, podem rastrear. É isso mesmo, assim. Os caras me chamaram aqui para convidado para falar, mas eu tô aprendendo com os monstros, assim, respeitosamente falando, né? Mas, assim, rastreabilidade. O que eu, dando uma mirada assim, nas discussões, nas inquietações, a gente vê, falando de moeda, né, fiduciária, assim, o problema do lastro. Qual é o lastro, assim, a credibilidade do dólar, como fica o BRICS e a questão do esteio dele em ouro. Eu acho que esse é um aspecto, na verdade, para a gente ponderar a viabilidade dos projetos. Assim, qual é o lastro que eles oferecem? Né? E então, assim, quando a gente tem projetos cujo lastro é a lucratividade, o resultado, aí você puxa para a CVM, né? Sim. Você tem um valor mobiliário, né? Então você faz uma proposta de tokenização entrando num risco com um objetivo de lucratividade. Aí é uma questão, como a CVM já tem posição formada, assim, isso depende de uma análise concreta. Não é? Então, para ver esse DNA do token, se ele nos remeteria para um plano, para uma natureza de valor mobiliário, não é? Qual é o lastro que ele oferece? Mas o Prodомos, nessa reflexão que eu faço assim, a respeito de uma preocupação com o seu lastro, que eu acho que esse é um ponto nuclear para análise de qualquer projeto. Qual é o seu lastro? O que você me oferece? Né? Qual é o resultado que você me oferece? A Prodомos como lastro, como resultado, o que ela disponibiliza é ecossistema. Então, assim, é um ecossistema com empreendimentos, então não é um token que se conecta especificamente àquele ou tal imóvel, né? Como solução de acesso à propriedade específica. Olha, esse token, ele te dá direito não estou falando de NFT, né? Estou falando de um token. Esse token te dá direito a essa xícara. O Prodомos, ele te insere dentro de um contexto de ecossistema, daí a nossa preocupação para esse ecossistema ser sério e rígido, com projetos assim que se exponham, não é? Inclusive, aqui abrindo não pode falar, né? Que só o pessoal assina um DNA, um NDA depois, né? Mas como é um projeto, e a gente tem que ter essa cabeça aberta, né, para evolução. Na Prodомos, já é assim, uma pauta do nosso projeto, abrir a porta para validadores externos se inserirem no nosso sistema, para ele ser assim, independente, né? Fala assim, autopoético. Tá aqui o sistema, ele vai se constituir, vai se criar. Então a Vanessa, a especialista em criptoativos, ela se referenda para entrar no ecossistema Prodомos, para avaliar projetos, enfim, validar ou não o próprio token, não é? Engenheiros, advogados, enfim. Então a gente vai abrir essa porta para esse acesso de validadores, para ser um processo mesmo aberto e transparente, sabe? A gente está caminhando para lá, assim. Eu acho bastante interessante quando a gente fala sobre credibilidade de um projeto, né? Em todo episódio eu falo, né, Vanessa, a importância da educação quando a gente fala sobre isso, né? E quando você insere num ambiente de ecossistema, a gente percebe que, principalmente no real estate, a gente tem vários pontos diferentes de educação, né? E a gente nem entrou ainda em falar de tokens, de blockchain, a gente tem uma educação financeira gigante atrás, né? Que a gente está em déficit e a gente precisa chegar nesse momento, né? Mas rapidamente eu consigo enxergar, né, doutor? Que a gente tem, por exemplo, o mercado imobiliário, os corretores, que tem um mundo inteiro de possibilidades que precisam aprender dentro desse ecossistema. E, por outro lado, você está falando também de uma operação inerente à construção, né? E essa descentralidade, essa descentralização, essa transparência vai permitir com que não vai ser uma diretoria centralizada na Prodомos que vai aprovar novos empreendimentos. Em si, toda uma comunidade de, por exemplo, engenheiros, arquitetos, doutores, que vão, dentro da validação dele, falar, olha, esse projeto faz sentido. Esse projeto está aprovado pela comunidade, né? Semelhante ao que funciona o funcionamento normal da blockchain, né? Mas abrindo para que as pessoas sejam inseridas nesse ecossistema, né? Super legal, eu acho fantástico.
Sim, sim. E eu penso também que, já falando um pouquinho sobre rastreabilidade, que, inclusive, a gente até estava comentando um pouquinho sobre isso aqui hoje, que as pessoas, cada dia que passa, elas estão realmente indo atrás de projetos com rastreabilidade, e não é a rastreabilidade, né, como você estava comentando, que é algo que vai realmente rastrear aonde que está indo aquele usuário, não. É para a pessoa entender da onde que vem aquele produto ou serviço prestado, para ter a consciência da origem daquilo. Né? Eu acredito que a Prodомos também tem uma pegada muito forte em rastreabilidade, para as pessoas entenderem da onde que vem, né? A origem, realmente. Uhum. Se me permite, eu esqueci também de colocar um braço assim do projeto, que é o turismo. Ótimo. E já tem assim, vindo pastas para mesa, para discussão assim de pegadas na perspectiva do turismo, né? De acesso ao turismo, enfim. Digo, empreendedores muito interessados em absorver o token como forma de transação nas suas operações, enfim, né? E aí a gente está falando assim de cadeia de hotéis, enfim. Isso é legal, doutor, porque a próxima pergunta, inclusive, é sobre isso, né? Que é como você tem enxergado essa recepção, né? Dos incorporadores, dos construtores e agora do mercado de turismo, né? Não precisa me chamar de doutor, não. Eu sou doutor, cara. Mas juro, não precisa me chamar de doutor. Doutor só é um tratamento que eu exijo na enfadonha experiência de algumas audiências, assim, que o pessoal vai mais para validar seu ego, assim, sabe? É aristocrático e anacrônico. Acho... o que eu percebo, na verdade, que essa proposta do Prodомos, ela não tem experiência com RPG, assim, mas é uma coisa muito louca, porque os processos, as pastas, os projetos, eles vêm aparecendo dentro dessa solução oferecida de ecossistema, e eles vêm se engajando e se construindo, assim. Eu fico de um modo muito contente, satisfatoriamente assustado, no sentido de que a coisa está se constituindo com uma vida própria, assim, e era a ideia. Eu estou nesse momento eu estou percebendo assim a coisa acontecer, tomar corpo, tomar volume. Isso é muito bacana. Aí voltando assim, até num ponto que vocês colocaram, né? Como que o mercado, como que os atores observam isso, né? Como um padrão de solução, assim. As soluções precisam ser pensadas, perseguidas, assim, sabe? Não dá pra gente viver e se acomodar no processo burocrático, secular ou oitocentista, sabe? É isso. Show. Posso então para a próxima pergunta? Quer acrescentar mais alguma coisa? Pode? Opa! Show, legal. Bom, eu vou pular essa pergunta aqui anterior, a essa que foi respondida, né, aqui agora. Com relação sobre o déficit de moradias, né? A realidade do Brasil hoje ela é muito diversa e em diversos lugares aqui do Brasil a gente presencia várias pessoas que não têm acesso à moradia ou que têm uma grande dificuldade de conseguir esse acesso, né, de buscar informação e de realmente ter uma moradia digna. Você, Prodомos, como que vocês identificam que vocês podem auxiliar esse cenário do mercado como um todo imobiliário, nesse déficit de moradia? Então, tem vindo para a mesa, para discussão, para análise, né? A gente já tem assim projetos em outros estágios avançados, mas o que a gente percebe, né? A classificação primeiro do conceito e do escopo de moradia. Isso, eu detesto aquela classificação, falo assim, a pessoa é classe A, B, C, isso para mim assim, é absolutamente enfadonho, né? Mas pensando assim, numa disponibilidade econômica, então a gente tem grupos que têm um poder de compra maior, né? Poder de compra médio, poder de compra menor, enfim, e todos os agentes, e a gente estamos falando com os agentes que conversam com esses três panoramas, essas três perspectivas, assim. Explico. Então, empreendedores com projetos que se comunicam com um perfil que tem poder de compra.
E são projetos interessantes, assim, sabe? Projetos com uma pegada ambiental, com uma pegada de solução. É claro que de serviços anexos, então, por exemplo, a terceira idade, sabe? Tem coisa muito legal chegando nessa camada, assim. E tem também soluções de moradia para a classe média, né, no que se diz assim, quanto ao seu poder de compra, e outras soluções já pensando assim em moradias com valores mais acessíveis, enfim, né? Então, para aqueles que têm menor poder de compra. Esses 3 perfis estão chegando para a gente, assim. E os 3 com um acolhimento assim muito receptivo da nossa parte, assim, né? A Prodomus ela não está assim sindicada num eixo específico, portanto no que seria assim, ó, Minha Casa Minha Vida. Ela tem essas nuances, né? Essas pastas. É claro que nesses projetos, né, que são destinados a oferecerem acesso a quem tem menor poder de compra, é muito legal, porque aquele time multidisciplinar que eu falei, né? Então tem um pessoal preocupado em garantir acesso a tecnologias verdes, sabe? Assim, a gente tem essa preocupação, assim, desse... Não rola processo meia boca lá com a gente, entendeu, Vanessa? Não tem projeto meia boca. Pegando esse gancho, né? A gente falou, inclusive, num episódio anterior, né? Que o compliance, os processos são bastante importantes, né? No projeto principalmente de criptoativos, né? E como que a Prodomus hoje, Moacir, ela faz essa viabilização desse projeto, né? Como é que ela aprova um novo empreendimento? Ele é submetido ao nosso corpo consultivo, né? Então, assim, a gente tem uma composição de conselho, e inclusive, assim, sempre pensando em expansão, né? Pode falar, eu vou falar, vou. Então, assim, com competências, inclusive, assim, estrangeiras, né? Porque a proposta da Prodomus, na verdade, ela tem essa proposta de solução, de contribuição, esse ecossistema que tem no seu DNA, num ponto forte, a moradia, o acesso, a construção, a viabilização, enfim. Mas isso não é um problema brasileiro, né? Sim. Então a gente tem, assim, e isso a gente está falando assim, de tecnologias de construção, que não são só as que a gente observa, por exemplo, no Cerrado, no semiárido, na região sudeste, enfim. As tecnologias, elas se ajustam, né, às realidades, à geologia. Então a gente tem, assim, preocupações de chamar para compor no projeto outras competências, com outras realidades, enfim. Não sei se te respondi, mas a coisa é bastante aberta, mas a gente tem uma preocupação assim, com a validação que é tecnológica, econômica, contábil, jurídica, ambiental, né? Com a reserva de que a Prodomus não é incorporadora. Né? Assim, a Prodomus não vende imóveis, ela não incorpora, ela valida projetos. Né? No sentido de permitir que esse projeto se insira dentro do seu ecossistema. Né? Porque o diálogo e a comunicação é entre o agente, que eu chamo que é o aderente, que vai fazer essa eleição do projeto, enfim, o comprador, e o empreendedor. Né? Então, eles precisam se resolver. Também não atuamos com mediação, né? Não é um mediador, a gente não está assim, não é um canal de diálogo entre ambos, assim, porque esse diálogo precisa ser direto e transparente. É isso que a gente quer. Excelente. Ainda pegando o gancho dessas perguntas aqui que acabaram falando um pouquinho e tocando no assunto, né, sobre rastreabilidade, que foi anteriormente nós tínhamos comentado, e a Prodomus como realmente uma plataforma para trocar toda essa informação, qual que seria o papel da rastreabilidade entre os consumidores, não só as construtoras? Esse processo de rastreabilidade / contribuição de validadores é vitamina, fortalece, principalmente a gente pensar
naquela faixa de pessoas com um menor poder de compra, né? Sim. Que não raras vezes elas se submetem, se expõem a procedimentos de aquisição, de inclusão, de análise de crédito, isso, aquilo, o cara ele vai ter, pela opção de eleição do ecossistema Prodомos, isso oferecido para ele. Eu tô aqui essa estrutura contratual, como que eu faço? No ecossistema tem lá um advogado que trabalhando recebe em token. Tem o engenheiro que passou os olhos no projeto e falou, pô, esse projeto é muito bacana, é um projeto verde. É isso e aquilo, tem tais... Legal. Então ele tem assim... o ecossistema Prodомos, ele se propõe a gerir, assim, a administrar essas dores que, falando, né, especialmente esse pessoal que tem o menor poder de compra, ele não teria acesso. Sim, e nossa, esse ponto que você comentou é muito importante, porque assim, eu vejo na dificuldade que as pessoas têm em conseguir um imóvel, o primeiro imóvel, ou até mesmo o segundo imóvel, e na dificuldade também de um financiamento, de entrar em contato, papelada. Muitas das vezes essas pessoas de renda baixa, elas não têm nem comprovante de endereço certinho no nome delas. Então, trazer isso para a blockchain, trazer isso para um ecossistema, facilitaria a vida delas assim num nível extraordinário, né? Cara, eu acho que faz total sentido, né? E quando a gente pensa a longo prazo, né? Você comentou para mim de ecossistema. Então a gente está falando de diversos atores, de diversas classes, em todos os lugares, que contribuem de forma diferente. Então, a Prodомos, ela tem, então, um planejamento a longo prazo, né? Eu imagino que ela tem aqui alguns anos de estruturação. Sim, o projeto já é travado, então é um projeto que nasce travado. A gente tem uma quantidade de emissão de tokens já definida e não passa disso, né? Aí eu chamo para conhecer o site Prodомos.online. Então isso já é definido. Ela tem emissões anuais de tokens também que são respeitadas, né? Pensando na utilidade do token, né? E demanda nesse ecossistema. Eu acho que eu estou fugindo da sua pergunta. Tô indo nela? Não, tá ótimo, perfeito. Então, assim, tem um planejamento que, inclusive, assim, é matemático, né? Como eu falei lá, é uma equipe multidisciplinar. Então, não foi o Moacir que pirou o cabeção numa equação, entendeu? Tem uma rapaziada que veio com todo um estudo, né? Isso tudo é travado, na verdade. Assim, é um projeto que as pessoas morrendo, ele continua, assim, né? Se amanhã morrer, vem outro doido, outro advogado falar aí, entendeu? Doido nada. Eu só sou ainda doido, né? Você sabe qual é a diferença do doido e do excêntrico? Qual? O excêntrico é milionário. Então vamos ser os dois. Ótimo. Excelente. E falando exatamente sobre a equipe multidisciplinar, essa pergunta não estava no roteiro, então, novamente, se você se sentir confortável para responder também, fica à vontade. Eu sempre dou dessas, né? Mas, enfim, nessa equipe, vocês também têm alguma parte que pensa lógico, né, em compliance, segurança da informação, lei geral de proteção de dados, que eu acredito para você isso seja muito tranquilo? Sem dúvida. Ótimo. A gente tem conselheiro, assim, altamente qualificado, capacitado nesse sentido. Assim, é uma preocupação nuclear, né, nesse sentido. Nossa, sem dúvida. E, assim, como responsável, né, por essa orientação jurídica, o que eu percebo você não pode se fechar dentro de um modelo de organização, né? Estou falando de governança corporativa. Quando a gente pensa assim em governança corporativa, a gente tem que observar os exemplos, as experiências no Brasil, mundo afora, o que dá certo, o que dá errado, o que a gente precisa melhorar, né? Não somos um time fechado, entendeu? A gente assim não é. A gente está sempre em busca assim de competências. É legal a gente falar sobre isso, né? E eu vou jogar brabo agora, né? Que você como advogado de carreira, né? Você tem experiência há bastante tempo, né? E como é que você enxerga aqui esse mercado para novos advogados, né? A minha experiência particular com isso é bastante singular, né, Vanessa? Eu tive a oportunidade de ajudar a desenvolver alguns projetos de criptoativos e, por incrível que pareça, pelo menos no início do desenvolvimento,
A gente prefere trabalhar com advogados que são bastante novos de experiência jurídica, porque a gente tem uma capacidade de explorar mais assuntos sem estarem travados ou talvez a um viés, né, do direito tradicional, né? Então, como é que você enxerga isso para advogados que estão começando agora e que, de repente, podem ter uma carreira 100% para o Web3? É minha opinião, tá? É rasgada. A gente tem ainda, se a gente olhar as faculdades, assim, raras as exceções, né? E eu penso que a FGV é um excelente exemplo nesse sentido. Mas o direito ele é exposto numa perspectiva enciclopédica e dogmática. Então, assim, o direito ele é passado como dogma e você acolhe. Todo modelo de cobrança ele segue essa dogmática. Então, você é um bom aluno, tem notas estourando porque você repete o que eu te coloquei para você decorar. Entendi. Então, assim, essa pegada crítica, essa pegada empreendedora, né? A minha opinião, são raras as instituições que se colocam nessa perspectiva, assim, de fomentar a criatividade como solução. Então, isso é um problema que ele vem dos bancos das escolas do direito, assim. Começa aí. Num outro passo, e tem dois, né? O direito, ele é um ambiente aristocrático e anacrônico para mim. Eu vou a um tribunal de justiça e eu tenho 5 elevadores. Aí um elevador que tem tapete vermelho é só para os desembargadores e magistrados. Eu não aceito isso, eu não acolho isso de um modo assim tranquilo, sabe? Com tranquilidade. Então, assim, essas estruturas de poder que ainda se vale assim de catracas invisíveis para acesso, sabe? Quer ver, na minha opinião, o que é uma catraca invisível? A própria... o juridiquês, né? Então, assim, com certeza. Simplifica, cara. O dicionário de sinônimos Sim. é importante para você dar uma bicuda nele para longe, sabe? Assim, então, assim, isso tem a ver com o processo de comunicação, de linguagem, de escrita, tem que ser direta, simplificada. Esses rococós, o juridiquês, isso é anacrônico, assim, tá fora do nosso tempo. As estruturas de poder, as estruturas de controle, por quê? O Estado e as suas criaturas, né? Então, os poderes, eles se confundem com o próprio direito que a gente experiencia, né? Então, assim, dá uma ideia de distanciamento, inacessibilidade às estruturas de poder e tal. Isso é um ponto. E no terceiro item, o direito ele é uma disciplina que ela é instrumental, assim. Não é uma disciplina que se justifica por si só. Né? Então você para mim ele é uma realidade assim que é inexorável a gente repensar, redimensionar o direito assim no que diz respeito ao exercício das vontades. Estou falando de liberdade, iniciativa privada, assim, sabe? Liberdades. As pessoas precisam ser mais responsáveis pelo que elas fazem, pelo que elas falam, pelo que elas contratam. O Estado ele tem que diminuir assim a sua ingerência nas relações autônomas, sabe? É uma crítica e vai embora, eu vou pegar o tempo. Não, mas faz total sentido isso, e até com a experiência que eu tive, Vanessa, no mercado de startups, né? O direito é para as pessoas, e o direito deveria ser simples para qualquer entendimento, né? Como você mesmo ressaltou do juridiquês, né? Então é interessante, por exemplo, Ivan, eu já tive experiência de startups, que é o direito de startup, que é o direito da necessidade, né? A gente precisa trabalhar no jurídico, a gente não tem orçamento para jurídico, então como é que a gente vai? Né? Então era comum advogados mandarem contratos de 20, de 30 páginas. E o desafio que eu mandava para os advogados era, faz em uma página, porque não tem necessidade de uma pessoa comum ler 30 páginas de juridiquês, né? E funcionava nesses ambientes, né? Eu acredito que eu já vou, né, sempre puxar o gancho para a tecnologia. Eu acho que existe um divisor de águas muito grande dentro da tecnologia e o direito. E eu acredito também, inclusive, que se inserido, né, de uma forma muito bem colocada, a parte da Web3, tecnologia como um todo, para o setor jurídico, eu acredito que eles vão enxergar um outro lado que eles não estão olhando. Né? Porque, assim,
lógico, ajustar a comunicação, muito bem colocado, que é algo que precisa ser melhorado. Muitas das vezes as pessoas não têm a consciência do que um advogado realmente está falando, porque é um outro mundo, uma outra linguagem. E trazer isso, talvez, né, utilizar alguma forma de, sei lá, tecnologia para facilitar essa comunicação, né? Eu acredito que quando você viveu ou viu pela primeira vez a Web3, você identificou realmente um mercado muito promissor e que você se abriu realmente para esse mercado e entendeu, né, que fazia sentido. Não só Web3, mas blockchain, enfim, mercado de cripto como um todo, né? Então, se em algum momento, né, a área de direito se juntar com a tecnologia ou abrir as portas, né, e os dois andarem juntos, e que tem muita relação, eu acho que isso vai ser muito interessante para trazer essa disrupção, né? Sem dúvida. Posso colocar mais uma crítica? Claro. Né? À vontade. Assim, esse acesso, ele é dependente da capacidade de comunicação das pessoas, né? Porque, assim, em termos de controle, a gente controla forma e conteúdo. Eu controlo o copo, eu controlo a xícara, eu controlo o que tem dentro, se é água, e controlo se é café. O problema quando a gente não faz essa distinção é um controle generalizado das coisas, porque assim, você quer controlar os instrumentos, as formas de negociação dentro da Web3, ok, mas não controla o meu conteúdo como exercício da minha autonomia. Uhum. Calma, cara pálida, assim, aqui eu tenho a minha liberdade, né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter essa organização no que se controla. E a gente está vendo agora, né, assim, especialmente em relação a Prodомos, e que a gente vê assim com muito acolhimento, né, a coisa do Banco Central, porque já segue uma orientação, né? A gente tem agora um decreto do dia 13 de junho que fala de Banco Central, CVM, enfim, organizando as coisas, ainda de um modo muito incipiente, a gente espera regulação, ok, né? Sim. Mas assim, regulação com clareza no que diz respeito às formas e no que diz respeito aos conteúdos. Isso virá, né? Não é conclusivo o meu apontamento, mas é algo que as pessoas, assim, de um modo geral, precisam entender para se posicionarem. Peraí, você está controlando o que aqui? A forma como eu faço os meus negócios ou o conteúdo da minha vontade, né? Porque assim, o problema é quando o Estado se coloca a controlar o exercício da vontade. Assim, eu vejo isso, eu vou simplificar aqui, mas vejo com bastante reserva. Quando você tem, naquele que a gente fala assim, agentes econômicos, né? Quando você tem assim, relações que são entre iguais, paritários, enfim, né? Isso vai, eu acho que eu tomar mais uns 3 cafés aqui com vocês. Esse papo vai longe, esse papo vai longe. Bom, aproveitando assim a deixa, né? Toda vez que a gente fala sobre gráfico pizza, né, fatias de orçamento, para mim particularmente eu sempre penso que é tão sério essas conversas que cada orçamento é praticamente uma empresa nova. Que precisa, a gente conversou até nos bastidores, Vanessa, antes sobre isso. E indo nessa linha, Mocira, a Prodомos já tem por exemplo, um programa de investimento para ESG, inovação, principalmente, porque é o que é muito necessário no real estate, causas sociais, enfim. Tem alguma abordagem para esse sentido? Sem dúvida. Inclusive, está disponível lá no Prodомos Online, né, chamando a todos para darem uma olhada, mas uma fatia, né, um percentual de tokens com esse olhar para fomentar a educação, soluções sociais, né? E eu tinha, você colocou esse ponto, Mozart, mas eu tinha pensado para te responder, Vanessa, só que o meu pensamento ficou perdido lá nas minhas... que é assim, esse problema da capacidade de comunicação, né? Porque infelizmente, a gente nota assim, que a realidade brasileira são muitas realidades, né? São muitas possibilidades. E a gente tem uma expressiva fatia de pessoas que não têm tantas possibilidades assim, no que diz respeito à concorrência, às oportunidades, né? E fomentar especialmente a educação, as competências, sabe? E até relacionadas às propostas da Prodомos, né? Que tipo de fomento é esse? Educar
crianças, jovens, adolescentes a se tornarem empreendedores, né? A notarem assim, esses lados desse ecossistema, até para se inserirem ali como agentes também, sabe? É capacitar. Então a gente tem um percentual para criar estruturas, eu estou falando de verba, né? Para criar estruturas e garantir assim, a capacitação, não só de pessoas, né? Toda ela, a gente está falando de ambiente, fauna, flora, enfim. Mas nesse momento, assim, no meu coração, e essa é a minha voz que bate lá, é capacitar as pessoas para que se tornem agentes de transformação, né? A começar de suas vidas aí. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão muito em bolhas, né? Porque você entende sobre o direito e você vive realmente nessa bolha do direito. A gente, mercado cripto como um todo, e às vezes acaba que a gente não tem a consciência realmente, assim, da pessoa que está numa situação de risco, vulnerabilidade, e acaba que a gente traz uma situação talvez um pouco errada, não por, assim, culpa mesmo, talvez por falta de consciência de que a gente não está vivendo aquela realidade. Né? Então, a consciência de ver da onde que essa pessoa, para conseguir fazer talvez um projeto social, né, realmente que capacite essas pessoas realmente para talvez entrar no mercado de trabalho ou trazer educação, que isso é muito importante também. Não é só trazer cesta básica, né? É muito mais do que isso, é um ecossistema inteiro em volta, e você também destinar algo nesse sentido para essa população em risco é muito importante também. Sem dúvida. É assim, né? E grosso modo e rasgadamente falando, assim, é diminuir o óleo, o açúcar e o carboidrato, né? Porque, infelizmente, é isso, né? É para quem não tem, para quem tá à margem, para quem é segregado, assim, toma o quê? Meu, toma açúcar na sua vida, meu. E segue o rolezão aí. Assim, entendo que eu vim falar de Prodомos, vim falar um pouco de mim, da pessoa do Moacir também, sim, né? Sim. Então, assim, essa pegada com a mirada social, assim, isso eu posso falar como a boca do projeto, das pessoas que integram o projeto, assim, sem isso não rola, assim. Excelente. Tá? Por trás do projeto Prodомos, assim, tem pessoas que buscam viabilizar as coisas, mas de um modo diferente também, nessa pegada. E não é discurso, tá? Vou aproveitar então, será que a gente consegue uma exclusiva aqui? Moacir, o que a Prodомos pretende fazer esse ano? Qual que é o plano dela? O que está acontecendo aí? Vai sair alguma novidade? A gente tá aguardando a listagem, que aí, assim, acompanhe, né? Queria soltar. Que susto. Algumas listagens, né? Então acompanhem, fiquem atentos e certamente após as listagens, né, nas exchanges aí a gente divulga isso. Antes Boa. não. Até porque não sabemos também, especialmente, né? Isso aí é tudo dentro de um processo muito ético e a gente tem essa consciência. E desencadeando isso, já tem alguns projetos na pauta, na pasta, que já passaram por esse crivo de aprovação. E saberão também alguns projetos nesse ano, né? Em relação a essa pegada, essa perspectiva social de fomento à humanidade, né? Porque eu quero chegar ao fomento planetário, né? Não, digo fauna e flora, né? Já saberemos aí quem vai liderar a pasta de SG, né? Sim, sim. Bom, quer acrescentar mais alguma pergunta? Perfeito. Porque senão eu vou fazer a última aqui já. Essa pergunta que eu vou fazer é mais para saber como você, Moacir, enxerga o futuro da Prodомos, tanto aqui no Brasil quanto mundial. Como que você vê, quais são os seus objetivos, sonhos, assim, bem resumidamente para o pessoal entender também os objetivos. Olha, é um projeto interessante e interessado para muitos empreendedores, agentes. Certamente, assim, vai ser bastante conhecido, porque as bases deles são bem discutidas, sólidas, assim, é uma característica das pessoas que integram o programa, assim, um pé no chão. Então é um projeto pé no chão, é um projeto que tem uma pauta de evolução por 30 anos, então a coisa assim, ela tem que se criar, tem que evoluir,
se sustentar, né? Então, assim, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, de 800. Então, eu vejo assim, a Prodomos, em relação a essas especulações, né? Mas é mais um projeto, não, sim, o tempo dirá. Eu tenho certeza que referendará esse projeto, essa proposta. Para o Moacir participar disso, assim, é uma oportunidade de vida, né? Uhum. É muito bacana, assim, eu, com a minha idade, com a minha formação, que vinha, assim, de uma formação oitocentista no direito e fui me acomodando, né, pela minha inquietação pessoal própria, né? Uhum. Então, poder participar disso, aprender, crescer, contribuir, é sensacional, assim, sabe? E acredito que marcamos esse podcast aqui para o final do ano, muita coisa vai ter acontecido, sabe? Isso é algo que eu percebo também nessa realidade. As coisas elas acontecem. Mas do dia para noite, não. A gente está falando assim, de um planejamento de 3 anos, assim, né? Então não é que a coisa é do dia para noite. Assim, esses projetos estão em pauta, sendo discutidos, enfim. Depois que são lançados, né, aí acontecem com uma velocidade, mas a preparação é muito comedida. Então, Vanessa, no final do ano, assim, o Moacir espera tomar um café aqui para a gente falar, você viu aquele projeto, aquele tal e tal, assim, a coisa já acontecendo. Uhum. Isso é sensacional, assim, pessoal e profissionalmente para mim. Precisamos conversar depois. Conversaremos. Show. Quer fazer as considerações ou Perfeito, alguma perfeito. pergunta? Bom, pra mim encerrou assim, acho que eu tô bastante feliz com esse episódio, né? Quem sabe então na próxima a gente vem ouvir os louros do projeto até o final do ano. Cara, obrigado por participar aqui do episódio, acho que foi legal pra caramba, assim. E, cara, tem muita coisa pra explorar esse mercado ainda, né? Acho que a gente arranhou a superfície do que é o projeto e tem bastante pauta para fazer, né, Vanessa? Show, é exatamente isso. Espero que no final do ano nós tenhamos mais novidades aí também. Agradeço muito a oportunidade, né? E assim, me coloco sempre na condição de aprendiz, cara. E entendo pessoalmente assim a necessidade de conviver, de trocar ideias, né, respeitosamente com vocês que são mais jovens, que já tem uma outra pegada na comunicação, de valores, né? Então isso eu me alimento muito desse modo, sabe? E de um modo transformador. Então muito obrigado. É o que eu agradeço, cara. Show. Vanessa. Bom, agradeço demais a sua presença. Foi realmente assim um podcast muito rico, muito interessante pra gente fazer. Aqui no Live Station, né, que é uma parceria com a Startem e a 01 Crypto, o Mozart também, né, da Startem. Agradeço demais a presença de vocês, muito obrigada, até logo, tchau, tchau. E aí, ó, você empresa que quer tokenizar, transformar os seus ativos, conheça mais a Startem.global, projetos incríveis como esse, tá lá no site. E Vanessa, não deixa de o pessoal conhecer um pouquinho a 01. Ah, sim, verdade. Bom, resuminho aqui para vocês. Está na descrição também aqui desse vídeo, né? É 01crypto.com.br. O nosso foco realmente da empresa é educação no mercado de criptomoedas. Tudo relacionado à educação, a 01 Crypto também pode te ajudar. Valeu. Valeu.